Nós queremos fazer a leitura do texto, inclusive a nossa divisa da campanha de missões nacionais, o texto de Tito 2:11. Já foi lido nesta noite mais de uma vez. Tito, capítulo de número 2, no seu versículo de número 11. É esse texto que estaremos estudando nessa noite, pregando nessa noite. Tito 2, versículo 11, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, endereçado para Tito, um cretense, um grego. Paulo escreve para o mesmo esta carta. Então, especificamente, esse texto muito bonito, muito profundo, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos os homens. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa trazer uma palavra ao seu coração. Que nessa noite eu não venha que nessa noite eu não venha dar uma aula, porque pregar é uma coisa e dar uma aula é outra. Não queremos aqui apenas pronunciar palavras, não queremos aqui apenas expor de maneira didática um texto, mas a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa me usar nesse momento e trazer uma palavra de vida, de esperança, uma palavra poderosa, uma palavra libertadora, consoladora, uma palavra também que venha exortar você e para aqueles que ainda não fizeram as suas decisões, ainda não são crentes, ainda não são seguidores de Jesus Cristo, que seja uma palavra de salvação também para a sua vida. Então queremos abordar nessa noite, falar nessa noite sobre Jesus, a graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus. Desde que o homem e a mulher, eles pecaram no paraíso, lá no Jardim do Éden, que as consequências desse erro, tanto para a mulher, para o homem, até mesmo para a própria natureza, até mesmo para o próprio Satanás, que foram punidos, que foram castigados por Deus. Então, desse dia para cá, toda a raça humana, toda a esfera, posso dizer terrestre, ela foi danificada, ela foi corrompida pelo pecado. Então eu posso dizer que as consequências do pecado do homem lá no Jardim do Éden teve um alcance universal. Mesmo diante desta desobediência, mesmo diante do homem ele ter pecado diante de Deus, mesmo que o homem ter se tornado um ser perverso, mau, um germe, uma praga, num certo sentido, a própria expressão do mal, o homem se tornou-se um ser terrível, um ser imoral, um ser possessivo, um ser orgulhoso, um ser adúltero, um ser muito voltado para si mesmo. Mesmo esse ser, mesmo este homem, tendo sido tão corrompido pelo pecado, ter se tornado tão mal, mesmo assim o amor de Deus, mesmo assim a bondade de Deus, através de um termo chamado graça comum, continuou sobre o homem. Mesmo sendo um homem perverso, ruim, como eu já havia dito, Deus ele continuou cuidando do homem, abençoando a natureza, mantendo o universo e as suas leis, possibilitando que a terra ela continuasse frutificando, que a natureza começasse ou continuasse se precipitando, ou melhor, algumas precipitações fossem mantidas, e entre elas a própria chuva
que traz para a terra a água, esse líquido tão precioso. Deus deu ao homem sabedoria, para que através dessa sabedoria ele produzisse conhecimento, ele fizesse ciência, ele fizesse grandes descobertas. Mas nada disso, nada dessa graça comum, que é a graça que Deus derrama sobre os justos e os injustos, nada dessa graça se compara nem de longe à graça salvífica de Deus manifestada através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é o grande favor de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta: por que é que essa graça salvífica de Deus, ela é tão extraordinária, ela é infinitamente maior do que a graça comum? O texto que nós acabamos de ler, ele vai responder isso. Ele vai mostrar as razões por que a graça de Deus, ela é tão extraordinária. A primeira razão por que a graça de Deus, ela é tão extraordinária, é por causa da sua origem, ou seja, é por causa da origem da graça. Pastor, o que significa a palavra graça? A palavra graça é um favor ou uma dádiva imerecida de Deus. É a expressão da sua misericórdia, da sua benevolência. É o seu favor gratuito, é a sua bondade espontânea, mediante a qual intervém para ajudar e livrar os homens. Graça é um favor ativo de Deus em relação às pessoas que mereciam o maior castigo. É um favor imerecido. É Deus enviando à terra o seu Filho bendito Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E o texto vai dizer que isso faz com que ela seja tão extraordinária, que essa graça ela foi manifestada. Ou seja, ela apareceu de súbito. A graça é uma espécie de epifania de Deus, um aparecimento. É como se fosse um clarear no horizonte de um sol que vai chegando e vai dissipando as trevas. A graça de Deus, ela tem esse sentido. E essa graça de Deus, ela começa a aparecer com o nascimento de Jesus, com seus milagres, com as suas curas maravilhosas, quando ele expulsava os demônios, quando ele falava palavras poderosas para aqueles que lhe ouviam. A graça de Deus, ela foi revelada a partir do momento que Cristo, ele ressuscitou pessoas, a partir do momento que ele sofreu pelo homem, ele morreu numa cruz e também ele foi ressuscitado. A graça de Deus, ela foi revelada ao homem. Observe claramente a origem dessa graça. Diz que é uma manifestação, porque a graça de Deus se manifestou. Quando João escreve o Evangelho, no seu capítulo 1, versículo 17, o texto diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu queria que você me escutasse. A graça de Deus, ela é tão extraordinária, é por causa da sua origem. Por causa da sua origem. A graça de Deus não foi um caminho que foi aberto aqui na terra e foi em direção ao céu. Não, pelo contrário. A graça de Deus é um favor divino. Foi o caminho que foi aberto no céu e veio em direção à terra para o coração do homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então é por isso que essa graça, ela é tão extraordinária, porque ela partiu de Deus, a sua origem veio de Deus. A segunda razão porque a graça, ela é tão extraordinária, esse mesmo versículo responde. Primeiro, porque ela veio de Deus, a sua origem é o Senhor, ou veio do Senhor. A segunda razão é por causa da natureza da graça. O texto diz: trazendo salvação.
trazendo salvação. Uma vez que o homem, ele não é capaz de produzir a sua própria salvação, apesar dele ter tentado isso através dos séculos, a graça de Deus teve de trazer salvação para a humanidade através de Jesus Cristo. A salvação, ela não foi descoberta pelo homem, não foi fabricada pelo homem, mas ela está na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que deu a sua vida para remir, para libertar aqueles que estavam escravizados no pecado. O mesmo Paulo, quando escreve aos Efésios, no seu capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. De acordo com todas as religiões, a salvação, ela é entendida de duas maneiras. De novo, seja lá qual for a religião, a salvação, ela é entendida, compreendida de duas maneiras. Ou a salvação, ela é algo meritosa, a salvação é algo que é um mérito do homem, é aquilo que o homem ele faz para que receba de Deus a salvação, como boas obras, como indulgências, ou a salvação, ela é uma obra graciosa de Deus. As religiões, elas compreendem a salvação em uma dessas duas maneiras. Ou a salvação é uma obra meritosa, ou a salvação é uma obra graciosa de Deus. Com toda a convicção do meu coração e baseado nas sagradas escrituras, a salvação não está naquilo que o homem pode fazer para Deus, mas naquilo que Deus fez e faz pelo homem. A salvação não está naquilo que o homem produz. A salvação não está nas suas boas obras, mas a salvação está naquilo que Deus fez, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para apagar a nossa culpa, para assumir o nosso lugar e para pagar a nossa dívida. A salvação, ela é entendida dessa maneira. Então é por isso que essa graça de Deus, ela é tão extraordinária. É porque ela veio trazendo salvação. E em terceiro lugar, essa graça de Deus, ela é tão extraordinária, em primeiro lugar, é em virtude da sua origem. Foi uma manifestação de Deus. Segundo, é porque essa graça, ela trouxe salvação. E terceiro lugar, é em virtude da extensão dessa graça. O texto vai dizer que essa graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então é por isso que ela é tão extraordinária, porque veio trazendo salvação a todos os homens. Ela é entendida, ou ela é estendida a todos os homens de maneira qualitativamente. Eu posso dizer que a salvação de Deus, ela apareceu, ela foi revelada, manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ao rico, ao pobre, ao novo, ao velho, ao branco e ao preto, o homem e a mulher, o letrado e o iletrado. Veio trazer salvação para o nativo e o estrangeiro, veio trazendo salvação para o grego e para o judeu, veio trazendo salvação para todas as classes de pessoas. Veio trazer salvação para todas as classes de pessoas. Já disse um certo reformador que a graça de Deus é comum a todos.
A graça de Deus, ela é comum a todos. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Quando diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e eu citei, no caso, o pobre, não é porque o pobre é pobre que ele foi alvo da graça de Deus. Não, é porque ele é pecador. Quando diz que a salvação se manifestou, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, eu peguei também citei as mulheres, não é porque uma mulher sofre preconceito, ela é um ser mais frágil do que um homem, que ela foi alvo da salvação de Deus, da graça de Deus. Não, ela foi alvo da graça de Deus por ela ser pecadora. Então, a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E ela tem um intuito que é de salvar, de resgatar, de libertar esse homem e de conceder a vida eterna através de Jesus Cristo. E que, sendo modificado, transformado por essa graça ela seja estendida às outras pessoas, através da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho. Quando Paulo escreve a Timóteo, a 1 Timóteo, 2 e 4, o texto diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nunca existiu e nem existirá alguém tão perverso e mau. Muito pior, uma pessoa tão boa que não seja alvo da graça de Deus, que não seja algo ou não seja alvo da graça do nosso bondoso Deus. Eu queria concluir dizendo que o favor de Deus, a graça de Deus, foi revelado através de Jesus Cristo, trazendo salvação, redenção e vida eterna a todos os homens. É por isso que a graça de Deus, ela é tão extraordinária, porque ela veio de Deus, ela veio trazendo salvação e ela veio trazendo salvação para todas as classes de pessoas, independente da sua etnia, independente da sua religião que ela professe, independente do sexo, da idade, e como foi dito aqui no nosso momento missionário, independente dela ser ou não ser um dependente químico, dela ser ou não ser uma pessoa doente ou não. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive acho que eu ouvi essa semana, alguém dizer assim, fulano de tal, ele é salvo porque já sofreu tanto na vida. Lágrimas, sofrimento, dinheiro, fama, sucesso, o próprio homem, qualquer outro meio que o homem possa produzir, ele não pode apagar um só de seus pecados. Jesus Cristo, ele é a graça divina. O Senhor Jesus, ele é a graça salvadora de Deus. Mediante a esse texto que você acabou de ouvir, que tipo de conceito você tem agora, ou que análise você faz sobre a sua vida? Como você se encontra diante desse texto? Você sabe que a graça de Deus foi manifestada sobre a face da terra, inclusive sobre a sua vida, mediante a esse favor de Deus, mediante a morte e ressurreição de Jesus. A você que ainda não tomou a sua decisão, a você que ainda não confessou a Jesus como Salvador, o que é que você tem a me dizer sobre isso? Qual é a sua decisão nesta noite? Eu queria perguntar se você que ouviu a palavra de Deus,
A você que já ouviu nessa noite aqui belíssimos hinos, uma meditação sobre o poder de Deus na vida dos dependentes químicos. E eu quero dizer a você que só quem é errado não é só alguém que vive nas drogas, não. Tem um bocado de gente que nunca pegou num cachimbo para fumar uma pedra. Mas é pecador igual aquele que não pode passar um dia sem se drogar. Tem outras drogas que a gente consome por aí e a gente pensa que não é droga. O orgulho, os vícios do modo geral, a soberba, muitas vezes a arrogância, o orgulho, tudo no mundo isso aí. De certa forma, se torna uma droga, se torna algo que é vicioso, algo que prende o homem, algo que escraviza o homem. E Jesus Cristo, Ele é o libertador. Se tiver alguém, ou se tiver alguém no nosso meio, pastor, eu quero fazer a minha decisão hoje. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu sei que Deus está transformando a minha vida, que Ele está me chamando. Hoje eu reconheço que sou pecador. Hoje eu reconheço que sem Ele eu não sou ninguém. E que se eu morrer agora, eu não tenho certeza nenhuma para onde eu vou. E eu quero, em Deus, ter os meus pecados perdoados. Se tiver alguém no nosso meio que queira fazer a sua decisão, levanta assim a sua mão, fique de pé, ou venha aqui à frente e nós estaremos orando pela sua vida. É uma pergunta difícil, até mesmo de ser respondida. Não se constranja, não se preocupe, não porque o pastor ficou só perguntando, eu não ficarei só perguntando. Eu quero só perguntar, se tiver, você faça isso. Se não tiver, que Deus te abençoe. Continue ouvindo a palavra de Deus. Mas eu queria perguntar, se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão assim. Se não tiver, que Deus te abençoe e te dê outra oportunidade de você continuar ouvindo a bendita e poderosa palavra de Deus.